Imagina a cena. O dia foi pesado, você comeu bem até, mas quando chega a noite surge aquele craving, aquele desejo incontrolável por uma comida altamente palatável. E parece até que cutuca o teu cérebro, com aquela frasezinha assim, só hoje, eu mereço, né? Ou com alguma outra desculpa simples que acaba detonando teu autocontrole. Então eu te faço uma pergunta direta. Por que que o desejo por doce às vezes ele some, só que por outras ele volta com uma vingança? Para responder isso, hoje a gente vai ligar três pontinhos. GLP-1, que é aquele hormônio do bom jaro. A recompensa, que é um processo do cérebro para associar estímulos a prazer. E a compulsão alimentar, que é aquela perda do controle episódico diante da comida. Isso tudo, esses três pontinhos, juntando com o foco do circuito de motivação e de recompensa. E eu vou te mostrar o que a ciência mais recente diz sobre a noite, o ritmo circadiano, aquele relógio biológico nosso, né, que regula a fome e a vigília, e por que o Monjaro, o GLP-1 e o GIP, eles podem ser um freio ABS da recompensa, mas não um escudo mágico. Bora lá então? Para a gente abrir e ir fundo no Monjaro, eu quero abordar um mapa rápido. Tá? O GLP-1, o Glucagon-like Peptide 1, é um hormônio produzido pelo intestino, também por neurônios do nosso tronco cerebral. Ele age em receptores, que são os GLP-1R, como se fosse uma porta específica onde o GLP-1 se encaixa, e que estão interligados ali no próprio hipotálamo, no nosso centro do controle da fome, e também em áreas de recompensa, principalmente associação com o núcleo accumbens. Tradução simples aqui. O GLP-1 ele mexe com o apetite, com o valor da recompensa da comida. Só que em termos mais práticos, ele reduz a motivação por alimentos hiperpalatáveis. Por exemplo, muito açúcar e muita gordura. E ele pode diminuir esse pico dopaminérgico que dá graça àquela mordida proibida. Agora, sobre a noite. O relógio biológico ele empurra parte das pessoas para mais fome e preferência por alimentos mais densos no período vespertino, no período noturno. O nosso sistema circadiano ele vai aumentar esses sinais de fome independente do que você já comeu hoje. Em linguagem bem simplesinha aqui, o relógio puxa você para a geladeira quanto mais a noite vai chegando. Somado ao um sono curto, né, menos horas do que o seu sono realmente precisa, isso bagunça a grelina, que é o nosso hormônio que aumenta a fome, e a leptina, que é o nosso hormônio que sinaliza a nossa saciedade, abrindo a janela de risco para a compulsão alimentar. Então, se o GLP-1 ele é um freio, por que às vezes o carro ele ainda dá uma derrapada? Isso acontece porque a fome ela não é só caloria, ela também é contexto. O sinal de recompensa ele aprende pistas. Por exemplo, sofá, mais sériezinha, mais scroll do TikTok ou do Instagram, quer dizer que é igual a hora do docinho. E também pode ser uma hora de compra de um, sei lá, lookinho novo, né? Mas vamos para a compulsão alimentar hoje, vamos focar mais nisso. Mesmo com o GLP-1 reduzindo esse valor do doce, as pistas condicionadas, por exemplo, os estímulos aprendidos que prevêem uma recompensa, podem acabar disparando, o que faz com que tenhamos busca, ou seja, comportamento de busca impulsionado pela dopamina. Então, quando você acha que passou, né, uma semana estressante, pouco sono, mesmo sinais desse ambiente, pode reacender esse circuito e te jogar de novo por essa busca de dopamina, por essa desregulação. Um exemplo, pensa na Ana, ela tem 34 anos. Ela tem um histórico de compulsão noturna. Ela começou a tirzepatida, o Mounjaro, que é esse agonista GLP-1 e GIP, também. Ou seja, uma medicação que vai imitar o hormônio GLP-1 no nosso corpo. E ela relatou que teve logo no comecinho uma queda de apetite, já nas primeiras semaninhas. Só que de tarde e de noite isso melhorou muito. Mas no período pré-menstrual, nossa senhora, ela voltou a caçar chocolate. A gente acabou investigando. Então, ela estava com sono irregular, estava dormindo só depois da meia-noite, janelas longas sem comer nada durante a tarde e ela tinha muito gatilho ambiental. Sempre um doce no mesmo local da cozinha. Então a gente começou a ajustar, começando pela luz matinal, ou seja, a exposição ao sol pela manhã para ajudar a alinhar aquele relógio biológico. Colocamos um lanchinho estruturado 4 a 5 da tarde, uma proteína, mais uma fibra para amortecer a fome e focamos na higiene do sono, ou seja, rotina constante e aquela quebra também de pistas. O doce, ele saiu da altura do ombro.
substituímos por chá ou outras opções de saciedade. Resultado, o GLP-1 seguiu atuando no quanto e no quero ao mesmo tempo. Mas o contexto ele parou de sabotar, que esse é o principal. Os cravings eles foram ficando mais raros e menos urgentes. Basicamente, neurociência adaptando o contexto com reação. Vamos encostar então no mecanismo agora, só que sem tanto jargão. Tá? A dopamina, aquele neurotransmissor da motivação, lembrando, não é prazer, ele é motivação, ele é o buscar alguma coisa. Tá? Ela muda em três momentos. Momento de antecipação, ao ver ou sentir um gatilho. Momento de ação, para ir atrás. E no momento de consumo, é a nossa recompensa. O GLP-1 ele diminui a motivação por recompensar alimentos ao reduzir a saliência, a importância que o nosso cérebro dá para isso. Ou seja, o estímulo e amortece a resposta. Em alguns modelos também, ele recalibra a dinâmica dopaminérgica. Uma linguagem simples, o pico não sobe tanto e nem tão rápido. Isso não apaga o hábito, tá? Mas reduz aquele empurrãozinho que a gente sente. Respira sobre isso aqui, tá? E me responde. Na sua rotina noturna, funciona como uma pista automática? Tem alguma coisa ali que acontece? Por exemplo, é o sofá, é o celular, é o TikTok, é o horário, é alguém perto comendo junto? Nomeie esse gatilho agora para entender e pensar sobre. Dá nome para essa ideia, tira significativamente o seu poder de descontrole. Mas, voltando aqui, tem outra camada muito importante, a camada circadiana. Tá? O corpo ele tende a aumentar o nosso drive de fome no final do dia. O ambiente urbano, principalmente, ele dá aquela luz artificial, a tela, o estímulo constante, inclusive atrasando o relógio e piorando o sono enquanto ele aciona o nosso estressezinho. O sono curto ele vai elevar a preferência por açúcar e por gordura. O GLP-1 ajuda muito, mas se o relógio está atrasado, você está dirigindo à noite com o farol baixo, então não dá certo. Isso explica por que muitas pessoas descrevem aquele sumir do desejo no começo do tratamento e outras relatam que eles têm voltas pontuais mais tarde. Geralmente quando são puxadas por estresse, por um sono mal feito ou por essas pistas, né, esses condicionamentos que você já está acostumado. Sobre a compulsão, aquele episódio de grande ingestão, com aquela sensação de perda de controle, o GLP-1 ele pode diminuir a frequência e a urgência, mas o tratamento completo ele vai incluir o quê? Rotina alimentar, sono, psicoeducação e, quando acaba sendo indicado, terapia focada em quebra de vínculos de gatilho-resposta. Por exemplo, uma TCC com exposição a pistas e resposta alternativa. Lembra, a dopamina ela aprende o caminho mais curto. Então, se você constrói atalhos saudáveis e repetidos, aquela estrada antiga ela vai perder manutenção e você pensa, na verdade, que começa ali a crescer mais mato nela, tá? Pensa assim, dificultando você de andar mais, já que tem muito mato, já que tá mais difícil. Pensando nisso então, qual foi o último horário em que você conseguiu comer proteína mais fibra sem pesar o seu sono? Anota esse horário, isso é importante, tá? Esse pode ser o seu amortecedor. Um parênteses aqui que vale ouro, então. Hormônios sexuais, a fase do ciclo, eles modulam significativamente o apetite também, bem como a sensibilidade e recompensa. Tem gente que percebe mais craving naquelas fases mais lúteas, aquela pós-ovulação. Isso não invalida o GLP-1, tá? Apenas ele vai pedir uma estratégia diferente. A gente vai ter que blindar um sono maior, colocar mais lanche estruturado, hidratação, luz matinal com mais intensidade e mesmo redução de estressores nesse período. Em linguagem mais simples, otimiza a tua semana que está mais vulnerável, a semana da TPM. Agora, o ponto que a literatura recentemente abraçou, o GLP-1 e o transtorno por uso de substância. Vários estudos pré-clínicos que vão sugerir que aqueles agonistas do GLP-1, tipo o Mounjaro, eles podem reduzir a busca por uma substância e planear os picos dopaminérgicos. A gente, seres humanos, esses dados mais observacionais vão indicar uma menor incidência e uma recorrência de transtorno por uso de substância, inclusive em usuários que estão usando a semaglutida e a tirzepatina. Então, não é indicação formal para dependência, mas mostra que o alvo é recompensa e não só caloria. Tá? Para nós, traduz assim, o GLP-1 reorganiza as prioridades de recompensa também no seu cérebro. Pegou? Vamos então, como aplicar isso agora? Item número 1, começando por tudo. Luz de manhã. Então, exposição solar ao acordar 5 a 10 minutinhos. Isso vai alinhar o nosso relógio biológico e vai reduzir aquela fome tardia. Número 2, janela de proteína à tarde.
iogurtinho natural com chia, ovo, legume, iogurte proteico, grão de bico com azeite, alguma coisinha assim. Isso vai aumentar a saciedade e desacelerar o crave. Número 3, higiene do sono. Horário constante, reduzir a tela ali 90 minutinhos antes de dormir. Isso vai estabilizar a grelina e leptina. Número 4, pistas. Muda de lugar essas pistas. Tira esse acesso, tira o doce de vista, coloca em outro lugar, esconde alguma coisa, substitui por algo que você está acostumado. E número 5, plano. Se e então, né? Aquela intenção de implementação. Ou seja, se a vontade bater a hora que eu sento no sofá, então eu vou levantar do sofá, tomar um copo d'água, comer um iogurte, fazer alguma outra coisa para daí seguir o episódio. Número 6. Gentileza com as recaídas. Uma noite difícil não invalida o processo, tá? Então não compensa com restrição extrema. Isso vai reacender o circuito de busca. Não funciona assim, tudo bem? Com isso em mente, você tem tudo na mão para entender o GLP-1 e como que ele reprograma o quanto vale uma recompensa alimentar dentro do teu cérebro. O ciclo circadiano e o contexto eles vão definir quando e como esse valor tenta te arrastar. Quando você combina os dois, uma medicação bem indicada e um hábito que respeita o teu relógio, que quebram as pistas, aquele craving noturno, ele deixa de ser um ataque, ele vai virar um sinal legível. Não é força de vontade, é engenharia de como recompensa se aplica à sua rotina. E com isso, encerramos por aqui. Seu checkpoint está registrado, teu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo vídeo, seu próximo pet mental. Descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.